Nunca imaginei que postaria algo assim, mas preciso tirar isso do peito antes que eu desmorone completamente. Tudo começou numa manhã qualquer. Acordei, fiz café, rolei o feed no celular meio dormindo como sempre faço. Minha prima Bia me mandou mensagem sobre pegar emprestado um sapato para uma entrevista. E começamos a conversar sobre coisas aleatórias. Eu estava tentando ser simpática e animada com a vida, sabe? Então, sem pensar muito, escrevi: "Mal posso esperar para te ver na festa amanhã", e enviei. Vi aqueles 3 pontinhos aparecerem e desaparecerem umas 4 vezes. Depois, ela simplesmente visualizou e... nada. Silêncio total. Achei que talvez ela tivesse se distraído com alguma coisa, então deixei o celular de lado e fui tomar banho. Mas algo não parecia certo. Aquela sensação de aperto no estômago quando você sabe que falou algo errado, mas não consegue entender o quê. Quando saí do banho, ainda sem resposta dela. Nem um sim, ou um joinha, ou qualquer coisa. Só aquele estúpido visualizado me encarando como se fosse um dedo do meio digital. O silêncio continuou se estendendo. 10 minutos viraram 20. Depois, 1 hora se passou. Meu café tinha esfriado no balcão. E eu ainda estava sentada lá, de roupão, cabelo molhado pingando nas costas, apenas olhando para o celular como uma idiota. Foi quando a primeira onda de ansiedade me atingiu. Aquela terrível suspeita crescente de que algo não está certo. Meus dedos ficaram pairando sobre o teclado por 1 minuto, antes de eu apagar o que estava prestes a digitar. Para de ser paranoica, disse a mim mesma. Talvez ela só esteja ocupada. Mas quanto mais eu ficava sentada ali, mais aquele nó no meu estômago apertava. Conheço a Bia a minha vida toda, e ela nunca simplesmente ignorou uma mensagem assim, especialmente sobre coisas de família. Continuei checando meu celular a cada poucos minutos, esperando que ela respondesse com algo casual tipo: "Sim, te vejo, lá." Mas nada. E foi aí que cometi o erro que arruinaria meu dia inteiro. Abri o Instagram, dizendo a mim mesma que estava apenas matando tempo, mas na verdade, estava procurando respostas que eu não estava preparada para encontrar. Abri o Instagram e fui direto nos stories. E foi como levar um soco no estômago. Lá estava meu tio Paulo ajustando luzes coloridas no quintal de casa. Na legenda, "Preparativos para amanhã", com vários emojis de festa. Deslizei para o próximo. Story. E era minha irmã mais nova numa loja de bebidas enchendo o carrinho de garrafas. "Comprando para o grande evento", dizia ela. Continuei deslizando. Minha tia mostrando a decoração, minha mãe fazendo lista de compras específicas para a festa, meu primo experimentando roupa nova para o dia especial. E eu ali, parada no tempo, percebendo que todos sabiam. Todos estavam envolvidos. Todos estavam animados, menos eu. Minha própria família estava organizando uma festa enorme, e eu não fazia ideia. Pior, quando mencionei a festa, minha prima ficou sem graça, como se percebesse que eu não deveria saber. Meu coração começou a bater tão forte que parecia ecoar na garganta. Fechei o aplicativo com as mãos tremendo. Minha respiração estava acelerada, como se eu tivesse corrido uma maratona. Tentei me acalmar, buscar explicações racionais. Deve ser um mal-entendido, pensei, tentando me convencer. Talvez seja uma surpresa para mim? Mas logo descartei essa ideia. Ninguém faz festa surpresa e posta tudo nos stories para todos verem. Pensei em todas as possibilidades. Esqueceram de me avisar, acharam que já tinham me convidado, assumiram que eu já sabia. Mas nenhuma teoria fazia sentido. A verdade se revelava, mesmo que eu tentasse negar. Eles simplesmente não. Me queriam lá. Eu que sempre me esforcei tanto para manter a família unida. Que nunca faltei a um evento. Que sempre ajudei com os preparativos. Fui a primeira a chegar e a última a sair. Agora, de repente, eu era descartável. Fiquei uns bons minutos parada, como se estivesse processando uma notícia de falecimento.
Meu cérebro parecia incapaz de aceitar o que estava acontecendo. Será que tinha rolado alguma fofoca sobre mim? Será que eu fiz algo errado sem perceber? Comecei a revirar mentalmente os últimos meses, as últimas reuniões de família, buscando qualquer indício. Na festa de aniversário da vovó, 3 meses atrás, tive uma pequena discussão com minha tia sobre política, mas nada sério. Pelo menos eu achava que não tinha sido. No churrasco da casa do meu tio, mês passado, saí mais cedo por causa de um compromisso no trabalho. Será que isso ofendeu alguém? Ou seria algo mais profundo? Algum ressentimento antigo que eu nunca soube que existia? A sensação de não saber o motivo era talvez a pior parte. Se pelo menos alguém tivesse coragem de me confrontar, de dizer na minha cara o que eu fiz de errado. Eu poderia me defender, me explicar, pedir desculpas, mas não. O silêncio e a exclusão eram a forma de punição escolhida, e eu nem sabia pelo que estava sendo punida. Quase sem pensar, comecei a escrever várias mensagens. Uma para minha irmã. Oi, vai ter alguma coisa amanhã? Quer que eu leve algo? Outra para minha mãe. Soube que vai ter uma comemoração. Precisa de ajuda com alguma coisa? Mais uma para minha tia. Tô sabendo da festa, que horas começa mesmo? Mas apaguei todas antes de enviar. Não queria me humilhar ainda mais. Não queria dar a eles a satisfação de me ver implorando por um convite que claramente me foi negado. Não queria ouvir desculpas esfarrapadas, ou pior ainda, ouvir uma confirmação direta de que eu realmente não era bem-vinda. O nó na garganta só aumentava, como se eu tivesse engolido uma pedra que não parava de crescer. Comecei a imaginar todos os possíveis motivos. Será que eu era chata demais? Inconveniente? Desinteressante? Talvez minha família tivesse simplesmente se cansado de mim. Talvez eles tivessem finalmente percebido o que eu sempre temi, que eu nunca fui de verdade parte daquele grupo. Depois de me torturar por mais de 1 hora com teorias cada vez mais autodestrutivas, decidi que precisava confirmar. Precisava ouvir de alguém, com todas as letras, se eu estava sendo paranoica ou se realmente tinha sido excluída. Respirei fundo e liguei para minha irmã. O telefone tocou várias vezes e eu quase desliguei, mas então ela atendeu. Alô? Disse ela, com aquela voz distraída de quem está fazendo outras 5 coisas ao mesmo tempo. Podia ouvir claramente vozes. Ao fundo, risadas, alguém perguntando sobre gelo, outra pessoa falando de música. Meu coração afundou ainda mais, se é que isso era possível. Oi, Carol, tudo bem? Tentei soar o mais casual possível, como se não estivesse a um passo de desabar em lágrimas. Tô ocupada agora, posso te ligar depois? Ela respondeu apressadamente. Nem me deu tempo de responder antes de adicionar. Beijo, depois te ligo. E desligou. Assim, na minha cara. Nem esperou para ouvir o que eu queria. Nem perguntou se era importante. Só. Desligou. Fiquei olhando para o celular como se fosse um objeto alienígena. Minha própria irmã, com quem cresci dividindo quarto, segredos, sonhos, agora mal tinha 30 segundos para falar comigo. Podia sentir as lágrimas queimando meus olhos, mas me recusei a chorar. Não ainda. Precisava de mais confirmação. Talvez ela estivesse realmente ocupada com algo importante que não tinha nada a ver com a tal festa. Talvez eu ainda estivesse exagerando. Fiz algo que nunca me imaginei fazendo. Abri o Facebook e procurei pela minha tia, aquela que posta absolutamente tudo sobre sua vida. E lá estava, 3 horas atrás, uma publicação sobre como estava animada para a reunião familiar de amanhã. Nos comentários, praticamente toda a família interagindo, confirmando presença, perguntando o que levar, combinando caronas. Minha mãe tinha comentado: "Não vejo a hora, vai ser especial." Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Era real. Estava acontecendo. E eu estava oficialmente do lado de fora desse círculo que um dia considerei meu porto seguro. A dor foi tão física que me dobrei para frente,
abraçando meu próprio corpo como se pudesse me proteger de mais sofrimento. Fiquei alguns minutos assim, me balançando para frente e para trás como uma criança assustada. O pior era que não tinha ninguém para me consolar. Normalmente, quando algo ruim acontecia, eu ligava para minha mãe ou para minha irmã. Agora, elas eram a fonte da minha dor. Não tinha para onde correr. Quando finalmente consegui me recompor o suficiente para parar de tremer, ouvi o telefone apitar. Era uma mensagem da minha mãe. Filha, a festinha de amanhã vai ser só para os mais chegados esse ano, tá? Ano que vem a gente faz maior. Beijos. Li e reli aquela mensagem umas 10 vezes, tentando processar o que ela realmente significava. Mais chegados? Que diabos isso queria dizer? Eu não era chegada? Eu não era filha dela, irmã da Carol, sobrinha dos meus tios, prima dos meus primos? Que laço poderia ser mais próximo que esse? Ou ela estava tentando dizer, da forma mais covarde possível, que embora eu fosse família pelo sangue, eu não era próxima o suficiente pelos sentimentos? Que tipo de mãe exclui a própria filha de uma reunião familiar e depois tem a audácia de dizer que é porque não sou chegada o suficiente? Senti uma onda de raiva tão intensa que me assustei comigo mesma. Queria escrever um textão, jogar na cara dela toda a dor que estava sentindo, fazer ela se sentir tão pequena quanto eu estava me sentindo naquele momento. Meus dedos começaram a digitar furiosamente. Mais chegados? Sério? Em que universo eu não sou chegada o suficiente para participar de uma festa da minha própria família? Vocês sequer percebem como isso é cruel? Como isso dói? Vocês pensaram por um segundo como eu me sentiria quando descobrisse? Porque eu descobri, mãe, e dói muito mais do que você jamais vai entender. Mas não enviei. Apaguei tudo e respondi apenas com: ok, entendi. Beijos. Beijos. Não ia dar a satisfação de mostrar o quanto estava arrasada. Não ia implorar por um lugar numa mesa onde claramente não era bem-vinda. A mensagem da minha mãe não foi um consolo. Foi a confirmação oficial do que eu já suspeitava. Por algum motivo que eu desconhecia, minha família tinha decidido seguir sem mim. E aparentemente ninguém achava isso estranho o suficiente para questionar. Peguei um copo d'água e tentei me concentrar em respirar. Era como se meu cérebro estivesse funcionando em 2 velocidades diferentes. Uma parte paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo, enquanto a outra acelerava descontroladamente, revivendo memórias que agora pareciam envenenadas. Lembrei do Natal passado, quando fiquei até 3 da manhã ajudando minha mãe a limpar tudo depois que todos foram embora. Da vez que dirigi 5 horas só para estar presente no aniversário surpresa do meu tio, mesmo precisando voltar no mesmo dia para não faltar ao trabalho. Da ocasião em que gastei metade do meu salário comprando presentes personalizados para cada membro da família. Das inúmeras vezes em que fui a primeira a chegar para ajudar a preparar tudo e a última a sair para ajudar a limpar. De todas, as brigas que evitei, de todos os ressentimentos que engoli, de todas as diferenças que relevei, tudo em nome da harmonia familiar, tudo em nome daquele ideal de que família é tudo. E para quê? Para ser descartada como uma conhecida distante, como se não tivesse história com essas pessoas, como se não dividisse o mesmo sangue. À medida que cada memória voltava, uma nova onda de dor me atingia. Mas, junto com a dor, começou a surgir algo diferente, uma clareza assustadora. Comecei a ver padrões que antes eu ignorava. Como eu sempre era a que cedia nas discussões. Como minhas opiniões raramente eram levadas a sério. Como meus problemas eram minimizados, enquanto os dramas dos outros recebiam atenção total. Como eu era sempre aquela que se desdobrava para agradar, para estar presente, para ajudar. E como tudo isso era recebido não com gratidão, mas com expectativa. Como se fosse minha obrigação. Lembrei de várias situações em que fui sutilmente diminuída. Em que minhas conquistas foram ignoradas. Em que meus fracassos foram expostos. Era como se, escavando ruínas,
eu finalmente enxergasse que essa exclusão não era um evento isolado. Era o ápice de anos de pequenas rejeições que eu, de alguma forma, me acostumei a ignorar. O mais assustador era perceber que talvez eu sempre soubesse, que, em algum nível, eu sempre sentira que não pertencia verdadeiramente àquele grupo, mas me recusava a admitir, porque aceitar que minha própria família não me valorizava era doloroso demais para contemplar. Depois daquela avalanche de memórias e realizações, precisei me distrair antes que afundasse ainda mais. Liguei a TV, tentando encontrar algo que pudesse tirar minha mente daquela situação. Nada funcionou. Cada programa, cada comercial, cada cena feliz de família só me fazia lembrar do que eu não tinha. Decidi checar meu celular novamente, masoquistamente esperando por... Nem sei o quê. Uma explicação melhor? Um pedido de desculpas? Um milagre? O que encontrei foi ainda pior. Novas atualizações no grupo da família no WhatsApp. Mensagens animadas sobre a grande celebração de amanhã. Fotos dos preparativos. Listas do que cada um iria levar. Meu pai perguntando se alguém tinha gelo suficiente. Minha tia perguntando que horas deveria chegar para ajudar. Meu primo compartilhando a playlist que tinha preparado para o evento. Era como assistir a um filme onde todos os personagens estavam vivendo suas vidas normalmente, exceto que eu tinha sido editada para fora, como se eu nunca tivesse existido. O grupo que eu mesma tinha criado há anos, para manter nossa família conectada, agora servia de palco para minha exclusão. Fiquei ali, rolando para cima e para baixo, vendo cada nova mensagem chegar, sentindo-me cada vez mais invisível. Ninguém, absolutamente ninguém, pareceu notar ou se importar com minha ausência na conversa. Ninguém perguntou: "E a Júlia vem?" Ou "Alguém falou com a Júlia sobre amanhã?" Era como se eu tivesse morrido e ninguém tivesse percebido. Ou pior, como se todos tivessem percebido e estivessem aliviados. Peguei-me imaginando como seria a festa. Todos rindo, conversando, se divertindo. Sem mim. Será que eles sequer mencionariam meu nome? Será que alguém sentiria minha falta, nem que por um segundo? Ou será que minha ausência tornaria tudo melhor? Esse último pensamento doeu mais que todos os outros juntos. A ideia de que talvez eu fosse um fardo, alguém cuja presença era tolerada por obrigação, não por desejo. Que talvez todos estivessem secretamente aliviados por não terem que lidar comigo desta vez. Essa realização abriu um buraco no meu peito que parecia não ter fundo. Quando achei que a situação não poderia ficar pior, recebi uma mensagem do meu primo Rodrigo. Aquele que sempre foi legal comigo, que crescemos praticamente juntos, que eu considerava quase um irmão. "E aí, prima? Olha, se quiser aparecer amanhã lá em casa, dá um pulo. Vai ser de boa." Li a mensagem várias vezes tentando entender o que estava implícito naquelas palavras aparentemente inofensivas. Se quiser aparecer, como se fosse opcional, como se não fosse esperado que eu estivesse lá. Dá um pulo, como se fosse uma visita casual, não uma reunião familiar importante. Vai ser de boa, como se minha presença pudesse de alguma forma complicar as coisas, como se ele estivesse me fazendo um favor ao me permitir participar. E o pior, a mensagem veio só dele, não dos organizadores da festa, não da minha mãe, não do grupo familiar. Veio escondida, por trás, como se ele estivesse quebrando alguma regra ao me convidar. Como se estivesse me oferecendo as sobras de um jantar do qual fui propositalmente excluída. Por um momento, uma parte de mim quis aceitar. Pelo menos é um convite, pensei. Pelo menos alguém se importou o suficiente para me incluir. Mas então a realidade me atingiu como um tapa. Eu estaria me sujeitando a uma humilhação ainda maior se aparecesse naquela festa agora. Iria me sentir como uma intrusa. Perceberia os olhares constrangidos quando entrasse na sala, as conversas que repentinamente mudariam de assunto, os sorrisos forçados. E pior, estaria validando a ideia de que sou descartável, de que posso ser chamada de última hora, como uma opção secundária.
como alguém que deveria ficar grata por receber migalhas de atenção. Então respirei fundo e respondi da forma mais digna que consegui. Valeu pelo convite, Rodrigo, mas já tenho outros planos para amanhã. Divirtam-se. Menti, claro. Não tinha plano nenhum além de me afogar nas minhas próprias lágrimas. Mas preferia 1000 vezes ficar sozinha do que me submeter àquela situação degradante. Aquele não era um convite. Era uma esmola. E por mais desesperada que eu estivesse por conexão, minha dignidade valia mais do que isso. Depois de enviar aquela mensagem para meu primo, fiquei encarando o teto do meu quarto, completamente esgotada emocionalmente. Tinha chorado tanto que meus olhos ardiam, minha cabeça latejava, minha garganta estava seca. Mas estranhamente, junto com todo esse sofrimento, comecei a sentir algo diferente surgindo dentro de mim. Uma espécie de calma gelada, uma clareza que vem depois de uma grande tempestade. Percebi que tinha 2 opções: continuar me torturando, implorando por migalhas de atenção de pessoas que claramente não me valorizavam, ou aceitar a realidade tal como ela era, dolorosa, injusta, mas real, e decidir como seguir dali. Levantei-me lentamente, fui até o banheiro e lavei o rosto com água fria. Olhei para meu reflexo no espelho. Olhos inchados, nariz vermelho, expressão derrotada. Mas ainda era eu. Ainda estava ali. Ainda tinha valor. Mesmo que minha família não conseguisse enxergar isso. Naquele momento, tomei uma decisão que nunca imaginei que tomaria. Não iria à festa. Não como convidada principal. Não como convidada de última hora. Não como intrusa. Simplesmente não iria. Parece uma decisão óbvia, mas não era. Por anos, condicionei-me a priorizar minha família acima de tudo. De mim mesma, dos meus sentimentos, da minha dignidade. A ideia de deliberadamente me afastar, de escolher minha paz mental em vez da harmonia familiar, era assustadora e libertadora, ao mesmo tempo. Tive que lutar contra vozes internalizadas que diziam: mas é sua família, e você está exagerando, e vai passar, sempre passa. Desta vez seria diferente. Desta vez, eu escolheria a mim mesma. Não por orgulho ou teimosia, mas por sobrevivência emocional, por respeito próprio, porque família deveria significar segurança, aceitação, amor incondicional. Não insegurança, rejeição e amor condicionado à minha utilidade ou conformidade. Se aquele grupo de pessoas ligadas a mim por sangue não conseguia me oferecer isso, talvez fosse hora de redefinir o que família significava para mim. A decisão trazia uma dor imensa, como amputar um membro para salvar o corpo, mas também trazia uma estranha sensação de libertação, como se tivesse permissão para respirar depois de anos prendendo o ar para caber em um espaço que nunca foi realmente feito para mim. Com minha decisão tomada, percebi que precisava de um plano para o dia seguinte. Não ia me permitir ficar em casa chorando, imaginando a festa acontecendo sem mim. Decidi que faria minha própria celebração, comigo mesma, para mim mesma. Abri o aplicativo de delivery e pedi minha comida favorita. Aquela que sempre quis levar para as reuniões familiares, mas nunca levei porque ninguém gosta disso além de você, filha. Fui até minha pequena adega e tirei de lá uma garrafa de vinho que tinha comprado para uma ocasião especial. Bem, que ocasião poderia ser mais especial que o dia em que decidi priorizar minha própria felicidade? Fiz uma lista de filmes que sempre quis assistir, mas nunca encontrava tempo. Separei aquele livro que estava na minha cabeceira há meses esperando atenção. Planejei um banho demorado com sais e espuma, aqueles luxos pequenos que sempre adiava. Decidi que faria uma faxina no meu armário. Jogaria fora coisas velhas, renovaria meu espaço. Uma limpeza externa que simbolizava a limpeza interna que estava tentando fazer. Enquanto organizava essas pequenas atividades para mim mesma, comecei a perceber algo curioso. Estava sentindo uma mistura confusa de emoções. A dor ainda estava lá, profunda e real, mas junto com ela havia uma centelha de expectativa. Por décadas,
Medi minha felicidade pela aprovação dos outros, especialmente da minha família. Agora, estava tentando encontrar felicidade em mim mesma, nas minhas próprias escolhas. Era assustador e empolgante ao mesmo tempo. Me peguei sorrindo ao imaginar um dia inteiro fazendo exatamente o que eu queria, sem precisar negociar, sem precisar me diminuir, sem precisar fingir interesse, em coisas que não me importavam só para ser aceita. Era como se, de repente, tivesse permissão para existir na minha forma mais autêntica. A ironia não me escapou. Precisou uma rejeição tão profunda e dolorosa para que eu finalmente me permitisse essa liberdade. Parte de mim queria agradecer à minha família por isso, por me empurrar para fora daquela zona de conforto tóxica onde eu vivia fingindo ser menos para que eles se sentissem mais. A outra parte ainda queria gritar com eles até perder a voz. Acho que as duas partes estavam certas, e isso era confuso demais para processar em um único dia. Já era quase meia-noite. Eu estava deitada na cama, folheando distraidamente uma revista antiga, quando meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha avó. Boa noite, minha querida. Estou com saudades. Te amo muito. Simples assim, sem menção à festa, sem explicações, sem desculpas, apenas amor. Minha avó, com seus quase 90 anos, provavelmente nem sabia usar direito o celular que meu tio tinha dado para ela. Provavelmente pediu para alguém mandar aquela mensagem ou conseguiu mandar sozinha após várias tentativas. E de todas, as pessoas da minha família, foi a única que pensou em mim naquele dia. A única que, mesmo sem saber da situação toda, sentiu que precisava me lembrar que eu era amada. Aquelas palavras simples me atingiram como uma onda. A primeira onda calorosa depois de um dia inteiro de frio cortante. Meus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas eram diferentes das lágrimas amargas que tinha derramado o dia todo. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de um amor que permanece mesmo quando todo o resto desmorona. Fiquei segurando o celular por minutos, olhando para aquela mensagem, tentando decidir o que responder. Uma parte de mim queria desabafar tudo, para minha avó, contar como tinha sido excluída, como estava sofrendo, mas outra parte hesitou. Minha avó já era idosa, tinha problemas de saúde, se preocupava facilmente. Contar a ela significaria colocá-la no meio de um conflito familiar, forçá-la a tomar partido, talvez até arruinar sua relação com os outros netos e filhos. Eu não podia fazer isso com ela. Então, depois de muito pensar, respondi simplesmente: Boa noite, vovó. Também estou com saudades. Te amo muito também. E enviei. Era verdade, afinal. Talvez a única verdade simples e pura em meio a toda aquela confusão emocional. E de alguma forma, aquela troca breve de mensagens me deu mais conforto do que qualquer outra coisa naquele dia. Me fez lembrar que, mesmo quando parece que estamos completamente sozinhos, às vezes o universo encontra maneiras de nos enviar pequenos lembretes de que ainda somos dignos de amor. Minha avó, sem nem mesmo saber, tinha me dado um presente precioso. A certeza de que, independentemente do que o resto da família pensasse de mim, eu ainda importava para alguém. Depois da mensagem da vovó, tentei dormir, mas meu cérebro se recusava a desligar. Ficava alternando entre raiva pura, tristeza profunda e uma estranha sensação de libertação. Me virava de um lado para outro na cama, arrumando o travesseiro 1000 vezes, tentando encontrar uma posição confortável para um corpo que estava tenso demais para relaxar. Lá pelas 3 da manhã, desisti. Levantei, fui para a sala e liguei a TV no modo silencioso, apenas para ter alguma coisa para olhar além das paredes do meu quarto que pareciam estar se fechando sobre mim. Comecei a pensar no que faria a longo prazo. Essa festa era apenas o início. Viriam aniversários, Natal, Ano Novo, Páscoa, todas aquelas datas que tradicionalmente passamos em família. Eu estava preparada para passar todas elas sozinha daqui para frente? Ou deveria engolir o orgulho e fingir que nada disso aconteceu, voltar a frequentar as reuniões como se não tivesse sido explicitamente excluída uma vez? Nenhuma das opções parecia boa.
Uma significava isolamento, a outra, humilhação contínua. Fiquei ali, no escuro, com a TV piscando silenciosamente, pensando em todas essas possibilidades, nenhuma delas reconfortante. Por volta das 4 da manhã, peguei meu celular e comecei a fazer algo que sabia que não deveria. Stalkeando perfis de redes sociais de todos os membros da família, buscando pistas, tentando entender o que tinha mudado, quando exatamente eu tinha me tornado descartável para eles. Foi uma tortura auto-infligida. Cada foto de reunião familiar me fazia questionar se todos estavam realmente felizes ou se apenas fingiam para a câmera assim como fingiam para mim. Procurei sinais de afastamento gradual, mensagens subliminares, qualquer coisa que pudesse explicar como cheguei a esse ponto sem perceber. Não encontrei nada concreto, apenas suposições alimentadas pela insônia e pela dor. O tic-tac do relógio na parede parecia ecoar cada segundo daquela noite interminável, lembrando-me que, em poucas horas, minha família estaria reunida sem mim pela primeira vez. E por mais que eu tentasse me convencer do contrário, por mais que repetisse para mim mesma que estava melhor assim, que merecia mais respeito, que precisava me valorizar, uma parte de mim ainda queria desesperadamente pertencer. Ainda queria ser incluída, ainda queria ser amada por aquelas pessoas que, por acidente de nascimento ou não, eram supostamente minhas. Era um desejo quase primal, algo enraizado tão profundamente na minha psique que nem toda a lógica do mundo conseguia arrancar. O dia amanheceu e me encontrou ainda acordada, com olheiras profundas e uma fadiga que ia muito além do físico. Passei a noite inteira revivendo memórias, analisando cada interação familiar recente, tentando encontrar o momento exato em que tudo começou a mudar. Mas não consegui identificar um único ponto de virada. Parecia mais uma erosão lenta e constante, tão gradual que eu não percebi até ser tarde demais. O sol começou a invadir o apartamento pela janela, implacável, iluminando cada canto e me forçando a encarar o novo dia. Era oficialmente o dia da festa. Em poucas horas, minha família estaria reunida, rindo, conversando, celebrando, tudo sem mim. Tentei imaginar a cena. Minha mãe preparando aquela receita especial que todo mundo ama, minha irmã assumindo o controle da música como sempre. Meu pai contando as mesmas histórias antigas que já ouvimos 1000 vezes, mas ainda rimos porque é tradição. E no meio de tudo, um espaço vazio onde eu deveria estar. Será que alguém notaria? Será que alguém comentaria? Ou minha ausência seria simplesmente ignorada, como um assunto proibido, igual aquele tio distante que ninguém menciona? Quando o relógio marcou 8 horas, levantei-me do sofá onde tinha passado a noite e decidi que precisava fazer algo, qualquer coisa, para não ficar remoendo pensamentos. Tomei um banho longo e quente, tentando lavar não apenas o cansaço, mas também a sensação de rejeição que parecia impregnada na minha pele. Vesti-me com cuidado, não para impressionar ninguém, mas como um ato de respeito próprio. Você ainda tem valor, repeti para mim mesma enquanto passava um pouco de maquiagem para disfarçar as olheiras. Você merece ser amada, mesmo que não seja por eles. Preparei um café reforçado e forcei-me a comer, mesmo sem fome. Precisava manter minha força física, já que a emocional estava por um fio. Enquanto comia, tomei outra decisão. Não passaria o dia inteiro em casa, remoendo a dor. Precisava sair, respirar ar fresco, me distrair. Talvez ir ao parque, ao cinema, ou simplesmente dirigir sem rumo por algumas horas. Qualquer coisa seria melhor do que ficar presa entre essas 4 paredes com pensamentos cada vez mais sombrios. Enquanto planejava meu dia, o celular vibrou com uma notificação. Era do grupo da família. Hesitei, a mão tremendo sobre a tela. Deveria abrir? Deveria me torturar ainda mais vendo a animação deles para o evento do qual fui excluída? A curiosidade foi mais forte. Abri a mensagem. E era exatamente o que eu temia. Uma foto da decoração já montada com a legenda "Tudo pronto para..."
Hoje à noite. Vai ser incrível. Seguida de dezenas de comentários animados. Ninguém, absolutamente ninguém, parecia notar ou se importar com a minha ausência na conversa. Foi a gota d'água. Num impulso que surpreendeu até a mim, mesma abri as configurações do grupo e cliquei em sair do grupo. Uma janela perguntou se eu tinha certeza. Hesitei por um segundo, o dedo pairando sobre a tela. Não era apenas um grupo de WhatsApp. Era o último símbolo daquele pertencimento que agora era só ilusão. Respirei fundo e cliquei em sim. Pronto! Em um segundo, estava fora daquele espaço digital que tinha sido meu último vínculo com uma família que claramente já tinha seguido em frente sem mim. Não fiz isso por raiva ou por vingança. Fiz por proteção. Para não continuar me machucando, assistindo a vida deles acontecer sem mim. Para não ficar esperando por uma inclusão que nunca viria. Foi um pequeno ato de autopreservação, talvez o primeiro de muitos que eu precisaria fazer daqui para frente. E surpreendentemente, junto com a tristeza, senti também um estranho alívio. Como se tivesse tirado um peso. Não da consciência, mas do coração. Saí de casa logo depois do almoço, dirigindo sem destino específico. Acabei parando, em um parque onde costumava ir quando era criança, com meus pais e minha irmã. Sentei em um banco à sombra de uma grande árvore e fiquei observando as famílias ao redor. Pais brincando com seus filhos, avós passeando com os netos, grupos de adolescentes rindo alto. Todos conectados de alguma forma. Todos pertencendo a algum lugar, a alguém. E ali estava eu, sozinha. Uma ilha humana em meio a um oceano de conexões. Peguei meu celular para checar as horas e percebi que havia perdido várias chamadas, todas da minha mãe. Meu coração deu um salto. Teria ela percebido que eu saí do grupo? Estaria preocupada comigo? Arrependida? Por um momento a esperança voltou a brilhar, fraca, trêmula, mas presente. Talvez ainda houvesse uma chance de consertar as coisas, de entender o que aconteceu, de voltar a fazer parte da família. Talvez tudo tivesse sido realmente um mal-entendido. Hesitei por vários minutos antes de retornar à ligação. Quando finalmente criei coragem, minha mãe atendeu no segundo toque. Alô? Disse ela, a voz tensa. Oi, mãe, respondi, tentando soar o mais normal possível. Vi que você me ligou. Houve uma pausa breve antes dela continuar. Filha, você saiu do grupo? Por quê? Não havia preocupação em sua voz. Apenas irritação e incredulidade, como se eu tivesse cometido uma grande ofensa. Percebi que não faria sentido continuar lá, já que não fui convidada para a festa. Respondi, tentando manter a voz firme apesar do nó que apertava minha garganta. Outra pausa. Mais longa desta vez. Até que ouvi um suspiro pesado do outro lado da linha. É por isso que você está fazendo esse drama todo? Por causa de uma festinha boba? Suas palavras me atingiram como um tapa. Não era a resposta que eu esperava. Não havia arrependimento. Não havia explicação. Não havia sequer reconhecimento da minha dor. Apenas diminuição. Apenas invalidação. Como se o problema fosse eu estar chateada. E não o fato de ter sido excluída. Drama? Repeti, sentindo uma onda de calor subir pelo meu pescoço até minhas bochechas. Não estou fazendo drama, mãe. Estou magoada. Vocês planejaram uma festa familiar enorme e deliberadamente não me convidaram. Como você acha que eu me sentiria? Minha voz estava trêmula, mas não de tristeza, de raiva contida. Pela primeira vez em toda essa situação, eu estava expressando minha dor abertamente, sem filtros, sem medo. Não foi assim, ela respondeu, já defensiva. Foi tudo muito de última hora. Nem deu tempo de avisar todo mundo. Uma mentira, tão transparente que quase me fez rir. De última hora? Eu vi os stories da Bia montando a decoração há dias. Vi as publicações do tio Paulo sobre os preparativos. Todo mundo sabia, mãe. Todo mundo menos eu. Silêncio. Ouvia inspirar, profundamente.
como sempre fazia antes de dizer algo difícil. Olha, filha, a verdade é que algumas pessoas acharam que seria melhor você não vir desta vez. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Uma coisa era suspeitar. Outra, completamente diferente, era ouvir a confirmação explícita. Algumas pessoas? Que pessoas? E por quê? Perguntei. A voz agora quase um sussurro. Não importa quem, ela respondeu evasivamente. É que você sabe como você é. Sempre criticando tudo. Sempre com essa cara de quem não está se divertindo. Da última vez, você passou a festa inteira discutindo política com seu tio. Todo mundo ficou desconfortável. Cada palavra era como uma pequena lâmina, cravando fundo na minha pele. Não era apenas minha presença que não era desejada, era minha essência, minha personalidade, minha forma de ser no mundo. Eles não queriam me excluir de um único evento. Queriam excluir tudo o que eu era. A pessoa que tinha opinião própria. A pessoa que não sorria para agradar. A pessoa que se recusava a fingir que achava graça de comentários preconceituosos só para manter a harmonia. De repente, tudo fez sentido. Não era sobre mim ser errada. Era sobre eles. E sua incapacidade de lidar com qualquer coisa que perturbasse a superfície perfeitamente plácida do seu mundinho confortável. Entendi. Respondi após alguns segundos de silêncio ensurdecedor. Não havia mais nada a dizer. Não ia implorar por aceitação. Não ia prometer mudar para me encaixar. Não ia me diminuir para fazer os outros se sentirem maiores. Uma estranha calma tomou conta de mim. A calma de quem finalmente entende a verdade, por mais dolorosa que seja. Filha, não leva a mal. É só desta vez. Ano que vem você vem, tá? Eu te prometo. Minha mãe tentou amenizar, sua voz agora falsamente doce, como se estivesse falando com uma criança que teve seu brinquedo negado. Não precisa prometer nada, mãe. Respondi, me surpreendendo com a serenidade na minha própria voz. Não é só desta vez. É sobre algo muito mais profundo. É sobre o fato de que vocês preferem excluir alguém da família a lidar com opiniões diferentes ou momentos de desconforto. É sobre vocês valorizarem mais a aparência de harmonia do que conexões genuínas. Eu entendo agora, e está tudo bem. De verdade. E o mais surpreendente foi que naquele momento, eu realmente queria dizer aquilo. Algo tinha se deslocado dentro de mim. Como um osso quebrado finalmente voltando ao lugar depois de anos fora de alinhamento. A dor ainda estava lá, intensa e pulsante. Mas junto com ela, veio uma clareza que nunca tinha experimentado antes. Percebi que talvez essa exclusão fosse o que eu precisava para finalmente enxergar uma verdade que estava bem na minha frente. Há anos, eu merecia mais. Merecia pessoas que me aceitassem por completo, com minhas opiniões, minha intensidade, minha recusa em fingir. Merecia conexões baseadas em respeito mútuo, não em conformidade. Merecia uma família que visse minha autenticidade como uma força, não como um inconveniente a ser tolerado ou escondido. Filha, não é assim. Minha mãe começou, mas eu a interrompi gentilmente. Está tudo bem, mãe? De verdade, divirtam-se na festa. Preciso desligar agora. E desliguei, antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Antes que ela tentasse me fazer duvidar desta nova compreensão que tinha alcançado com tanto sofrimento. Voltei para casa com uma sensação estranha, uma mistura de tristeza profunda e libertação inexplicável. Era como se tivesse perdido e encontrado algo ao mesmo tempo. Perdido a ilusão de uma família que me aceitava incondicionalmente, mas encontrado a coragem de enxergar a realidade tal como ela era, e a força para seguir adiante mesmo assim. Quando cheguei, a primeira coisa que fiz foi apagar o grupo da família do meu WhatsApp. Não apenas sair dele, mas apagá-lo completamente, para que não ficasse tentada a olhar as atualizações mesmo não fazendo mais parte. Depois, peguei aquela garrafa de vinho especial que tinha separado, abri e servi uma taça.
Não como um gesto de tristeza ou fuga, mas como uma pequena celebração. Uma celebração do fim de um ciclo e do início de outro. Um brinde a mim mesma e à pessoa que estava descobrindo ser. Mais forte e mais digna do que jamais imaginei. Sentei na minha varanda, observando o sol começar a se pôr, colorindo o céu com tons de laranja e rosa. Pensei em como a vida é estranha. Como às vezes precisamos perder algo que considerávamos fundamental para descobrir que há muito mais além. Como algumas portas precisam se fechar para que possamos enxergar outras que estiveram abertas o tempo todo. Não tinha ideia de como seria daqui para frente. Se eventualmente reconstruiria algum tipo de relação com minha família, se encontraria outras pessoas para chamar de família, ou se aprenderia a ser minha própria família. O futuro era um grande ponto de interrogação, e pela primeira vez em muito tempo, isso não me assustava. Porque finalmente tinha entendido algo essencial. Nem todo laço de sangue é laço de amor. E mais importante, nem todo laço de amor precisa ser de sangue. Havia todo um mundo lá fora. Pessoas que poderiam me aceitar exatamente como sou. Conexões baseadas em escolha mútua e não em obrigação. Comunidades onde eu poderia pertencer sem precisar me diminuir. Não seria fácil, mas seria real. E depois de tanto tempo vivendo em uma ilusão, a realidade, por mais crua e imperfeita que fosse, era exatamente o que eu precisava.